Olá pessoal, eu sou o professor Romildo Neto. Hoje vamos resolver questões de RPM do 7º ano. Questão 1. O nível do mar é adotado como marco zero, então 0 metros. Assim, se um mergulhador se encontra 10 metros abaixo, dizemos que a suposição é menos 10. Ou seja, para baixo do nível do mar é negativo e acima positivo. O mergulhador está a 10 metros abaixo do nível do mar, então ele está a menos 10. Desceu 3. Se ele desceu, é menos 3. Depois subiu 9, mais 9. E em seguida desceu 4, menos 4. Ele estava colhendo algas para verificar se estavam contaminadas, devido a um vazamento de óleo de um navio. Qual foi a posição em metros que ele parou para colher o material? Então ele fez esses movimentos todos. Bom, é resolver essa expressão. Eu tenho aqui, 10 menos 10 menos 3, sinais iguais, na soma e subtração, repete o sinal e soma. 10 mais 3, 13. Aqui, pensando, é como ele devia R$10, comprou R$3, então agora ele está devendo 13. Mais 9 menos 4. Agora, menos 13 mais 9, sinais diferentes, dou o sinal do maior módulo. O maior módulo aqui, o mais distante do zero é o 13, então o sinal que está antes dele, menos. E subtrai, 13 menos 9, 4. Menos 4. Sinais iguais, repete o sinal e soma os números. 4 mais 4, 8. Então, ele parou na posição menos 8. Então, questão 1, letra C. Questão 1, letra C. Ele parou no menos 8. Ok, pessoal? Questão 2. Veja as temperaturas máximas e mínimas de alguns planetas. Qual a diferença entre a temperatura máxima e mínima de Marte? Então, vamos lá em Marte. Temperatura máxima, 25. Temperatura mínima, menos 120. Ele quer a diferença entre a máxima e a mínima. Então, ele quer 25 menos, porque a diferença, está aqui, a diferença, menos. Mas cuidado, porque agora tem um menos da temperatura. Então, vão aparecer dois sinais de menos. Quais? Um da operação, que é a diferença, que é a subtração, e o outro faz parte do número. Então, esse menos aqui perto do 120, ele não está dizendo que é uma subtração. Esse menos aqui perto do 120, ele só está querendo dizer que é um número negativo. Então, cuidado para não confundir número com operação. Porque tanto a operação de subtração, diferença e os números negativos, ambos são representados pelo menos, pelo tracinho que chamamos de menos. Assim também é o positivo. Só que o positivo não dá muita diferença. Mas eu tenho o mais, o sinalzinho de mais para a soma, e tenho um sinalzinho de mais para representar um número positivo. Então, cuidado para não confundir isso. Então, aqui eu tenho dois sinais. O da operação, que é a diferença, subtração, e tem um sinal de menos que está perto do número. Ok, pessoal? Bom, para eliminar primeiro eu tenho que eliminar o parênteses. Menos vezes menos, mais. Aqui eu posso fazer de duas maneiras. Multiplicação é como se eu tivesse um 1 aqui. Então, menos vezes menos, mais. 1 vezes 120, 120. Mas também, quem quiser guardar assim, pode guardar da seguinte forma. Tem um menos, esse menos ele troca o sinal que está lá dentro. Se está negativo, vira positivo. Se tivesse positivo, viraria negativo. Ok, pessoal? Agora é só somar. 25, 120 mais 25. Porque os sinais agora são iguais, eu tenho mais aqui, eu somo e repito o sinal. Então, assim, 0 mais 5, 5, 12 mais 2, 14. Então, 145, letra B. Então, questão 2, letra B. Questão 3. A tabela a seguir apresenta as temperaturas médias das capitais de alguns países em certo dia. Aí tem a tabelinha aí. Qual dos países, em tabela acima, registrou a menor temperatura e a maior, respectivamente? Cuidado, toda vez que disser respectivamente, eu tenho que seguir uma ordem. E ele está pedindo primeiro a menor. Então, a menor vai ser qual? Canadá, porque menos 9, menos 4, menos 7, tudo é maior que menos 9. Então, a menor é Canadá. Então, eu já marco a letra B, sem medo de ser feliz. Vamos só conferir se a maior é o Brasil. Maior, Brasil. Está aqui, Brasil. Ok. Então, pessoal, cuidado com respectivamente, porque de propósito tem na letra D, Brasil e Canadá. Só que inverteu. Primeiro está aparecendo de maior temperatura, para depois aparecer o de menor temperatura. Então, cuidado. O respectivamente eu sigo a ordem. Eu sigo a ordem que foi dada.
Se ele disse menor temperatura e depois a maior temperatura, eu tenho que pegar a primeira de menor temperatura e depois a de maior temperatura. Questão 4. Um professor chegou à sala de aula e disse: fui à feira e paguei X reais pelo preço de Y quilogramas de maçã. E em seguida, colocou a seguinte questão para a turma: quanto custou cada quilo de maçã? Na verdade, eu vou ter que saber quanto que vale X. Para eu saber quanto que vale X, eu tenho que resolver essa expressãozinha. Vou copiar aqui novamente. Vou vezes 3. Pessoal, primeiro eu resolvo potência. Então, vamos lá. Agora, repare, pessoal, que eu tenho aqui divisão de potências de mesma base. Então, ao invés de eu fazer 3 elevado a quinta dividido por 3 elevado ao cubo, eu faço o seguinte. Vou e faço a regra da divisão. Na divisão eu faço o quê? Repito a base, a base é igual, e é a divisão. Repito a base e subtraio os expoentes. 5 menos 3, 2. Então vai ficar 3 elevado ao quadrado. Olha quanto trabalho você ganhou. Ao invés de fazer essas contas todas, você cai no 3 ao quadrado. Menos 2 elevado ao quadrado vezes 3. Agora vamos resolver as potências, porque nas expressões numéricas, resolvemos primeiro potência e raiz na ordem que aparecer, depois multiplicação e divisão na ordem que aparecer, depois soma e subtração na ordem que aparecer. E claro, se tiver parênteses, primeiro parênteses, depois colchetes, depois chaves. Aqui, pessoal, então, 2 elevado ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Menos 2 vezes 2, 4 vezes 3. Agora resolvo primeiro as multiplicações. 8 vezes 9, 72, menos 4 vezes 3, 12. Agora sim, eu tenho que 70 menos 12 dá 60. Ok, pessoal? Então, eu tenho que o x vale 60. Agora, eu tenho que o y é igual a 5 à quarta dividido por 5 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 elevado a zero. De novo, tem uma divisão de bases iguais. Então, eu faço o quê? Repito a base. Se é divisão, eu subtraio os expoentes. 4 menos 2. 4 menos 2, 2. Isso. Tá. Então, vai ficar 5 ao quadrado, mais 2 elevado ao quadrado, mais 3 elevado a zero. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Todo número elevado a zero dá 1. Então, eu tenho que lembrar isso. Todo número elevado a zero dá 1. 25 mais 4 mais 1, isso dá 30. 25 mais 4, 29, mais 1 dá 30. Então, e ele quer saber quanto custou cada quilo de maçã. Se ele comprou a quantidade de maçã, 60, e gastou, y é quanto ele gastou, aliás, x é quanto que ele pagou. Ele pagou 60 reais. E y é quantos quilogramas tinha. Se eu quero saber o preço de cada quilograma, basta o quê? Dividir 60 por 30. 4, 0 com 0. 6 dividido por 3, 2. Então, cada quilo custou R$2. Letra B. Então, número 4, letra B. Questão 5. Em um campeonato amador de futebol, a vitória vale 3 pontos, o empate 1 ponto e a derrota 1 ponto negativo. O time teve a seguinte sequência de resultado. Vitória, então vitória 3, outra vitória mais 3. Derrota, menos 1, que é negativo, outra derrota, menos 1, outra derrota, menos 1. E o empate é 1 positivo, mais 1. Ele quer saber a pontuação. Bom, isso aqui é um menos. Bom, 3 mais 3, 6, repete o sinal e soma. Aqui esse menos 1 com mais 1 corta, porque isso vai dar 0, porque eu estou devendo 1 e paguei, zerei a minha conta, então, e 0 na soma é neutro, não acrescenta nada e nem tira. E menos 1 com menos 1, sinais iguais, repete o sinal e soma. 1 mais 1, 2. Eu tenho 6, tira 2, fica 4, e dou o sinal do maior, o 6 é maior, dou 1 mais. Então, mais 4, que foi a pontuação. Então, questão 5, letra E, mais 4. Questão 6. A temperatura na cidade de Oslo, na Noruega, às 3 horas da manhã do dia 9 de março de 2015 era de 2 graus. Como ele não está falando negativos, é positivo. A partir desse horário foram marcadas temperaturas de hora em hora até as 10 horas da manhã para uma pesquisa. Observe a variação. Então vamos lá. Começou com mais 2. Então eu vou ter que fazer aqui uma expressão. Mais 2. Lembrando que esse mais aqui eu não preciso pôr. No início eu não sou obrigado a pôr.
Então aqui, pessoal, mais 2. Permaneceu, de 3 às 4 permaneceu constante. Então, mais 0, porque permaneceu constante, não alterou. Opa, deixa eu tirar esse mais aqui. Já coloquei o mais, mas vamos ver aqui o próximo. Então aqui, permaneceu constante. A temperatura baixou 2 graus. Você baixou? Menos 2. Depois baixou 3. Menos 3. Depois subiu 1. Mais 1. Depois subiu 6. Mais 6. Depois permaneceu constante. Mais 0. Bom, mais 2 com menos 2 já posso cortar. Então aqui vai ficar menos 1, menos 3, mais 1 sinais diferentes do sinal de menos, do maior. O que está antes do maior, menos. E subtrai 3 menos 1, 2. Mais 6. Opa, esqueci alguma coisa aqui. Ah, tá, aqui ele baixou. Opa, eu esqueci aqui. Ah, esqueci aqui, ó, ele baixou 1. Então tem um menos 1 aqui. Então vamos mudar isso aqui, apagar isso aqui. Repare, pessoal, que esse mais 1 aqui com esse menos 1 também corta. Então vai ficar menos 3. Esse 0 também não conta para nada. Então eu cortei esse 2 com esse 2. Esse 0 descarta. Sobrou esse 3. Esse mais 1 com menos 1 que eu cortei. Sobrou 6. Agora eu dou o sinal do maior. Mais, porque o maior é 6. O maior módulo é 6. Mais. E subtrai 6 menos 3, 3. Então 3 positivo na questão 6, letra D. Ok, pessoal? Questão 7. Uma diretora deseja formar turmas de 38 alunos. Como existe 450 alunos, então 38 alunos, 450 matriculados. Uma delas ficará incompleta. Para completar essa turma, deverá matricular. Então vamos primeiro fazer a divisão aqui. 450 dividido por 38. Bom, abaixa o 45. O 38 cabe uma vez dentro do 45. 1 vezes 38, 38. Para chegar até 45 falta 7. Baixa o 0. 70 dividido por 38 dá 1, porque 2 vezes 38 já dá 78, já passou. Então, 1 vezes 8, 8 para 10 falta 2, eu vou 1. 1 vezes 3, 6 com 7 para 7. Não, 1 vezes 3, 3 com 4. Para chegar até 7, falta 3. Tá, pessoal? Que falta 3. Deixa eu apagar isso aqui e fazer mais bonitinho aqui. Falta 3. Ok. Esse foi o resto. Então eu vou ter 11 equipes e sobra 32 alunos. Agora, pessoal, cuidado aqui, porque ele pede para completar essa turma deverá matricular quantos? Aí tem aqui na letra D de maldade 32, mas não precisa 32. Sobrou 32. Quantos cada equipe tem? 38. Então, ela quer quanto que falta. Para eu saber quanto que falta, qual a operação que eu faço? Subtração, 38 menos o que já tem aqui, 32. Fazendo essa subtração, 8 menos 2, 6, 3 menos 3, nada. Então, faltam quanto? 6 alunos em letra A. Então, cuidado, que essas questões, muitas vezes, de marcar, ela não tem uma resposta que a gente acha no início, e aí a gente não presta atenção e a gente já marca essa resposta. E não é, a gente tem que pensar. Aqui é que sobrou, mas ele quer quantos alunos ela deverá matricular para completar, quanto que falta ainda para completar. Então, falta 6 alunos. Vamos ver se é verdade. Se eu pegar 450 mais 6, isso dá 456. Vamos ver se dá uma divisão exata, dividindo para 38. Então, porque ó, cada forma turma com 38 alunos. Então, 456, porque eu vi que falta 6, somei. Então, ela tem que matricular mais 6 alunos. Então, vamos fazer. 45 dividido para 38, uma vez. 1 vezes 38, 38 para 45, falta 7. Abaixo 6. 76 dividido por 38 dá exatamente 2. 2 vezes 8, 16 para 16, nada. Vão 1. 2 vezes 3, 6 com 7 para 7, nada. Então, deu 12 turmas. Okay? Mas não é 12 aqui, é só fazendo a conta. Então, eu tinha 11 equipes e estava sobrando 32 alunos. Matriculei mais 6 alunos, vão ter 38 alunos, eu vou formar outra equipe completa. Então, teremos 12 equipes completas. Então, falta matricular 6 alunos. Número 7, letra A. Número 8. Em uma prova composta de 20 questões, ganha-se 3 pontos para cada questão correta e perde-se 2 pontos para cada questão errada. Qual a pontuação de uma pessoa que acertou 5 questões e errou as demais? Pessoal,
Eram 20 questões. Ele acertou 5. Eu quero saber quantos que ele errou. Bom, se eram 20 questões no total de 20, se ele errou, se ele acertou 5, é só subtrair 20 menos 5, 15. Então ele errou 15. Mas agora tem a questão dos pontos. Ganha-se 3 pontos a cada questão correta. Se foi 5 questões, eu tenho que multiplicar 3 vezes 5. Agora eu tenho que somar, porque ele quer saber a pontuação. E perde-se 2 pontos. Pessoal, se perde 2 pontos, é menos 2. Vezes quem? 15, porque foram 15 questões erradas que ele errou. 3 vezes 5, 15, mais, menos, vezes mais, menos, 2 vezes 15, 30. Mais vezes menos, menos, 1 vezes 30, 30. 15 menos 30. Sinais diferentes, porque aqui tem um mais aqui que não aparece. Tem que dar o sinal do maior, que está antes do maior módulo. O maior módulo é 30, o que está antes dele menos. E subtrair 30 menos 15, 15. Então a pontuação dessa pessoa foi menos 15. Pessoal, esse tipo de questão que você perde o ponto, realmente tem um risco de você ter a pontuação negativa, tá, pessoal? Então, preste atenção no seguinte, tem chance de você ter pontuação negativa, porque quando você perde 2 pontos, você perde ponto da questão que você acertou. Você ganhou 3 pontos na questão que acertou. Se você acertar uma, ganhou 3 pontos. Mas se você errar outra, a seguinte, você perde 2 pontos. Então, na verdade, juntando as duas questões, você só ganhou 1 ponto, não ganhou 3. Você ganhou 3, mas como perdeu 2, você ganhou, na verdade, 1. Então, é a história do ponto negativo. Então, aqui, para a gente fazer, teria que ser menos 2. Tem que ser menos 2, porque ele está perdendo pontos. Ok, pessoal? Então, ele ficou sim com a pontuação negativa. No colégio, nós não temos essa questão. Se a pessoa erra, ela ganha 0 ponto. Então, você não perde. Por isso que no colégio, a gente não tem pontuação negativa. Porque a gente não perde o ponto da questão que a gente acertou. Aquela questão que a gente erra, a gente ganha 0 ponto. Nesse caso aqui, não. A gente perde ponto pela questão errada. Por isso que dá negativo. Ok, pessoal? Então, questão 9. Durante uma experiência, a temperatura foi medida e estava marcando menos 4. O professor pediu para baixar 3. Então, baixar 3, menos 3. Essa temperatura. Se isso acontecer, o termômetro marcará. Bom, sinais iguais, repete o sinal e soma. 4 mais 3, 7. Então, foi para menos 7. Ok, pessoal? Cuidado aqui que ele abaixou a temperatura. Então, é menos. Não é somar mais 3, que daria menos 1. Tá, pessoal? Aqui nem tinha nas opções, então não ia dar problema. Mas é isso, a ideia é isso. Ele baixou, então, menos 3. Então, questão 9, letra C. Questão 10. Uma pessoa nasceu em 38 a.C. Pessoal, aqui é o seguinte. Por questões de número, Cristo é 0. Então, antes de Cristo é negativo. Depois de Cristo é positivo, tá, pessoal? Se ele nasceu aqui em 48 a.C., é negativo. E se ele morreu em 16 a.C., é também negativo, tá, pessoal? Bom, para eu saber quantos anos a pessoa viveu, eu pego o ano da morte, então, ano da morte menos o ano do nascimento. Bom, a morte menos 16, menos o ano do nascimento. Só que aqui, cuidado, é menos e outro menos, por quê? Porque o ano do nascimento da morte é menos, 16, ok? Menos, porque eu vou ter que subtrair, e menos do 48, porque 48 nasceu 48 a.C. e a.C. é negativo. Então, pessoal, aqui tome esse cuidado, porque, de novo, como eu tinha dito na questão anterior, eu tenho 2 sinais aqui de menos, mas cada um com uma função. Esse sinal de menos aqui, ele é da operação subtração. Esse sinal de menos dentro do parênteses é porque o número é negativo, está menor que 0, tá, pessoal? Vamos eliminar o parênteses, menos vezes menos mais 48. Aqui eu poderia fazer, quando é menos, troca o sinal que está lá dentro, já que está negativo, vira positivo. Agora eu tenho sinais diferentes na soma e subtração. Dou o sinal do maior módulo, o que está antes do maior módulo. O maior módulo é 48, o sinal que está antes é mais eu não preciso pôr aqui no início. E subtraio 48 menos 16, 8 menos 6, 2, 4 menos 1, 3. Então, 32 anos ele viveu. Aqui, pessoal, não é menos 32 porque
a idade da gente é positivo, tá, pessoal? Eu tenho idade sempre positiva. Então, 32 anos foi a idade que essa pessoa viveu, tá, pessoal? Então, questão 10, letra A. Questão 11, a última. João, Heitor e Davi foram convidados a uma festa de aniversário de 15 anos e decidiram se juntar para comprar um presente. O presente escolhido custou R$ 350. João pagou 3/7 do valor total. Pessoal, quando tem assim, do, da, de e uma fração, de alguma coisa, de, da, do, alguma coisa é uma fração, isso é igual multiplicação. Bom, então é 3/7 de 350, então eu vou multiplicar. Pessoal, aqui tem duas formas. Eu posso multiplicar 350 vezes 3 depois dividir para 7, ou eu posso já dividir aqui o 350 dividido para 7. Mas eu vou fazer, acho que da forma multiplicar. Então eu vou multiplicar a fração. Eu tenho duas frações. Como que eu faço para esse 350 virar uma fração? Põe um embaixo, que eu não vou alterar. Multiplicação de fração. Multiplico o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. 3 vezes nada, nada. 3 vezes 5, 15, vão 1. 3 vezes 3, 9, com 1, 10. 1 vezes 7, 7. Agora eu tenho que... Toda fração uma divisão do de cima pelo de baixo. Então vamos dividir 1050 por 7. Abaixo 10. 10 dividido por 7 dá 1. 1 vezes 7, 7. Para chegar até 10 falta 3. Abaixo 5. 35 dividido por 7 é 5, está lá na tabuada do 5. 5 vezes 7, 35. Para 35, nada. Abaixei o zero. Pessoal, toda vez que eu abaixar alguma coisa não der para dividir, eu tenho que colocar um zero aqui debaixo da chave, tá, pessoal? Agora não tem mais como dividir, está tudo zero. A resposta é... Bom, cuidado, a resposta não é 150, tá? Então, João, esse é o valor que João pagou. Agora, repare o seguinte, Heitor pagou 3/5 do restante. Então, o que eu vou fazer aqui? O presente custava 350, João pagou 150. Então, vamos subtrair para saber o restante. 0, 5 menos 5, 0, e 3 menos 1, 2. 200, então esse é o restante. Heitor pagou 3/5 do restante, então pagou 3/5 de 200. Mesma coisa. Aqui, para virar uma fração, põe 1 embaixo. 3 vezes nada, nada. 3 vezes nada, nada. 3 vezes 2, 6. 1 vezes 5, 5. Então, eu tenho que pegar 500 e dividir para 5. Aliás, 600. Dividir para 5. 6 dividido para 5 dá 1. 1 vezes 5, 5. Para 6, 1. Abaixo 0. 10 dividido para 5, 2. 2 vezes 5, 10. Para 10, nada. Abaixei o 0. Não dá para dividir. Tem que colocar um 0 aqui na chave. Então, deu 120. Então, Heitor... Esse aqui é o Heitor. Heitor pagou 120. E Davi pagou o restante. Bom, agora eu tenho que fazer o seguinte. Eu somo 150 do João mais 120 do Heitor para saber quantos que eles já pagaram. 0 mais 0, 0. 5 mais 2, 7. 1 mais 1, 2. Agora eu quero saber o restante. Eu pego o total, que é 350, menos 270. 0 menos 0, 0. 5 para tirar 7 não dá, então eu posso fazer direto. 35 tira 27. Se eu contar de 27 até 35, falta quanto? 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35. Falta 8. Então, quanto que Davi pagou? R$ 80, que foi o restante. Repare, pessoal, que nas opções aqui tinha o 150, tinha o 200, tinha o 120, tudo para nos confundir. Então, cuidado, tá, pessoal? Aqui ele queria saber o restante. Então, você vai fazendo as contas para ver o que sobra no final. Sobrou para Davi pagar R$ 80, ok? Então, questão 11, letra D. Muito obrigado, pessoal. Fique com Deus. Até a próxima.